Oi, turma, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, no texto O Ensinamento do Ferreiro. Um ferreiro, depois de uma longa juventude cheia de excessos, decidiu entregar sua vida ao altruísmo. Durante muitos anos, trabalhou com afinco, praticou a caridade, mas apesar de toda a sua dedicação, nada parecia dar certo em sua vida. Muito pelo contrário, seus problemas e dúvidas acumulavam-se cada vez mais. Uma bela tarde, um amigo que o visitava e que se compadecia de sua difícil situação comentou: "É realmente muito estranho que justamente depois que você resolveu se tornar um homem bom, sua vida começou a piorar. Eu não desejo enfraquecer sua fé, mas apesar de toda a sua crença no mundo espiritual, nada tem melhorado." O ferreiro não respondeu imediatamente. Ele já havia pensado nisso muitas vezes sem entender o que acontecia em sua vida. Entretanto, como não queria deixar o amigo sem resposta, começou a falar e acabou encontrando a explicação que procurava. Eis o que disse o ferreiro: "Eu recebo nessa oficina o aço, ainda não trabalhado, e é preciso transformá-lo em espadas. Você sabe como isso é feito? Primeiro eu aqueço a chapa de aço num calor infernal, até que ela fique vermelha. Em seguida, sem qualquer piedade, pego o martelo mais pesado e aplico vários golpes até que a peça adquira a forma desejada. Logo, ela é mergulhada num balde de água fria e a oficina inteira se enche com o barulho do vapor, enquanto a peça estala e grita por causa da súbita mudança de temperatura. Tenho de repetir esse processo até conseguir a espada perfeita. Uma vez apenas não é suficiente." O ferreiro fez longa pausa e continuou: "Às vezes, o aço que chega às minhas mãos não consegue aguentar esse tratamento. O calor, as marteladas e a água fria terminam por enchê-lo de rachaduras, e eu sei que jamais se transformará numa boa lâmina de espada. Então eu simplesmente o coloco no monte de ferro velho que você viu na entrada da minha ferraria." Mais uma pausa e o ferreiro concluiu: "Sei que o tempo está me colocando no fogo das aflições. Tenho aceitado as marteladas que a vida dá, e às vezes sinto-me tão frio e insensível como a água que faz sofrer o aço. Mas a única coisa que peço é: não desista até que eu consiga tomar a forma que a vida espera de mim. Tente de maneira que achar melhor, pelo tempo que quiser, mas jamais vou me colocar no monte de ferro velho das almas." Profundo, né, gente? A nossa transformação moral, a nossa reforma íntima, ela depende muito disso, que a gente compreenda as marteladas que a vida dá. Todos nós sofremos, nós estamos no mundo de prova e expiação. Todos nós temos dificuldade, todos nós também somos capazes de passar por tudo aquilo que nos aflige, aquilo que nos tira do eixo, que tira o nosso equilíbrio, que tira a gente da zona de conforto, que nos coloca diante de situações novas, que às vezes dá medo, dá insegurança, que coloca a gente sempre em xeque, que busca tirar de nós, né, soluções que nós ainda não estamos aparentemente preparados para resolver, mas que amadurece, que faz a gente crescer, aprender, reaprender, explorar situações, de forma que o conhecimento, de forma que essa bagagem nos faça ser pessoas melhores. Então, na escola não é diferente. A criança chega, às vezes, sem pegar no lápis, sem saber segurar o próprio lápis. Para ela, quando você dá o lápis na mão, ela fala: "Ai, eu tenho medo", né? Não é que ela tem medo que o lápis vai morder ela, mas ela tem medo de utilizar e a ponta quebrar, porque quebra uma ponta, a criança chora, né? Muitas vezes eu acho que a mãe já deve preparar a criança para chegar na escola e não tem que ficar apontando o lápis toda hora. Ela fala que isso vai gastar o lápis, que não tem que forçar o lápis, porque senão quebra a ponta e aí tem que apontar novamente. E a criança já fica com medo de chegar em casa e tomar bronca da mãe porque quebrou a ponta do lápis. Dependendo das dificuldades que a criança tem de utilizar aquele lápis para fazer a sua primeira escrita, né, muitos ficam traumatizados. Eu tive o caso do meu marido, ele era canhoto
E a dificuldade de escrever já é tremenda nos anos iniciais. Para piorar, a professora dele ainda amarrava a mão dele, a mão esquerda, porque queria que ele escrevesse com a mão direita, sendo que ele era canhoto. Então imagina o trauma que a pessoa não cria, a raiva que ela tem de ter que estudar na forçada e sem condições, inclusive físicas e psicológicas para aquilo, né, sob tortura. Algumas vezes a vida nos coloca diante, só que tem uma coisa, no final das contas ele aprendeu a escrever com a esquerda e com a direita. E ainda assim ele só acordou para a vida de que ele tinha essas duas dinâmicas aí quando adulto, porque até chegar na fase adulta ele tinha pânico de escola, de estudar, ele não gostava. Porque foi traumatizado lá na série inicial, com esse desajuste da professora, achando, né, que amarrando a mão esquerda dele faria o bem para ele. Na verdade, aquilo foi um excesso, né, de tortura na pessoa. Tem alguns problemas que nós passamos que vêm parecendo ser maior do que a nossa capacidade. E não é. Tudo é permitido por Deus. Tudo, mesmo aqueles excessos que ocorrem na nossa vida, tem um Criador por trás. E ele não está dormindo, ele está acordado. Se acontece, ele está permitindo. Jesus dizia, né, o mal é necessário, mas ai daquele que comete o mal. E nós, às vezes, lidamos com esse mal. Quem está cometendo mal vai receber mal depois, porque está plantando e vai colher. Aquele que participa do mal causado por outros, ele vai ser exaltado. Os humilhados serão exaltados. Então, nós temos a consciência de que todo e qualquer tipo de problema que nós enfrentamos, ele é para lapidar, ele é para nos melhorar e não para piorar. Inclusive a questão de saúde, né? Muitas pessoas ficam se queixando, está doendo isso, está doendo aquilo, nossa, eu não consigo mais fazer tal coisa. Tem que tentar até o final, não pode se entregar, porque nós estamos sendo lapidados, nós estamos sendo trabalhados para nos tornar melhores. Eu estava conversando com um motorista esses dias, né, de Uber, eu e meus casos de Uber, e ele me perguntou, né, por que eu tenho dificuldade para andar, o que eu tenho? Aí eu falei, eu tenho poliomielite. Aí ele falou, não conheço. Que tipo de comorbidade é essa? Eu falei, é degeneração muscular, é como se fosse um câncer no músculo, né, ele vai corroendo o músculo. Aí ele falou, nossa, mas a senhora parece assim, ser uma pessoa tão, né, tranquila, do bem. Eu falei, então, hoje eu sou uma pessoa tranquila e do bem, mas eu já fui da pá virada. E se hoje eu tenho a poliomielite, é como se fosse uma forma dela me controlar, dela me frear diante daquilo que ninguém me freava. Eu não tinha ninguém que me freasse, ninguém que me colocasse limite. Eu era uma pessoa extremamente orgulhosa e autoritária. Eu mando, eu faço e eu aconteço. E pronto. E ninguém tem nada a ver com isso. Não que eu fosse a arrogância em pessoa. Talvez eu me explicando assim, as pessoas falem, nossa, né? Mas que eu era bem mais chata do que eu sou hoje, isso é fato. E veio a poliomielite num estouro emocional. De tantas coisas que eu tinha que resolver ao mesmo tempo, que eu achava que eu era capaz, que tudo dependia de mim, eu fui abraçando uma série de coisas, a preocupação, o psicológico, né, o emocional. Chegou uma hora que todo esse lixo que eu fui acumulando, eu joguei para o meu perispírito, e esse perispírito não aguentou e explodiu, como um lixão explode quando está lotado de lixo, e aí acabou causando isso, que são os danos materiais, são os danos no próprio corpo. Então hoje eu não posso falar, Deus não está me vendo, será que Deus não está vendo que eu estou tendo dificuldade para tal coisa? Será que ninguém me ajuda? Eu não tenho, né? Não, eu não posso reclamar de nada hoje, de nada, porque apesar das dificuldades, ainda tenho condições de resolver as situações, ainda que tenha limites, ainda que foram me colocados uma série de obstáculos e adversidades, e todo dia é uma luta, é uma batalha tremenda para poder viver, sobreviver e ser feliz, manter um sorriso no rosto, bom ânimo, bom humor. É difícil. Para aqueles que têm uma vida mais ou menos tranquila, às vezes as pessoas são ingratas e reclamonas, imagina então para aqueles que têm um problema de saúde.
E aí eu conversando com o motorista sobre essas coisas, ele falou assim, moça, a senhora está me lembrando o seguinte, tem uma passagem da Bíblia que fala, né? Melhor perder a matéria e ganhar a alma. Eu falei, você está falando tudo. É isso aí. No caso da doença, é melhor que o meu corpo se deteriore, mas que o meu espírito se exalte, que eu possa crescer espiritualmente, que eu possa evoluir moralmente. Isso é o que conta. Porque quando a gente estiver lá no caixãozinho, lá dando tchau para todo mundo, o nosso corpo vai para debaixo da terra e o nosso espírito, que é eterno, vai ter que voltar para nossa casa, que é o plano espiritual. E como é que eu vou chegar lá? O que eu vou levar na minha bagagem? A casa? Um carro? Meus diplomas? Os amigos? Algum familiar junto? Não, eu vim sozinho, eu volto sozinha. E o que eu estou levando? O que eu vou estar carregando quando chegar lá? Uma pessoa melhor, que aprendeu as lições, que foi bem mais lapidada e que moralmente conquistou alguma coisa? Aí sim, então valeu a pena. Agora, e se eu chegar lá do outro lado e falar assim, pois é, vivi tantos anos, mas não trouxe nada na minha bagagem, não serviu de nada, anos e anos aqui na Terra. Então, nós temos que ter essa condição de entendimento de que todo e qualquer tipo de sofrimento, ele não é à toa. Seja na escola, seja na família, seja no meio social, seja dentro de um ônibus, seja o que for, a situação que for, você com você mesmo, algumas situações que ainda estão desajustadas, que você precisa de ter um equilíbrio, uma harmonia interior, para alguma coisa os problemas servem. E a gente tem que descobrir para quê. Todos os problemas e adversidades aparecem porque tem algo que a gente precisa resolver. A gente precisa melhorar. E geralmente não é o externo. Você melhora o externo sim, mas é para melhorar o interno. É alguma lição interna que você está passando. É algo na sua moral, no seu princípio que precisa ser trabalhado. Não é só externo. Às vezes a gente fala assim, estou com problema com uma pessoa lá no meu trabalho, a gente está tendo muito estranhamento, a gente vive discutindo, o ambiente está pesado. Aquele fator externo está fazendo com que você tenha que desenvolver às vezes mais paciência, tolerância, resignação, resiliência. Talvez você tenha que ser um pouco mais amigo, você tenha que desenvolver um pouco mais o sentimento de perdão. Então, é algo interno que você está aprendendo, através daquele externo que está te incomodando. É isso. A nossa trajetória aqui na vida é para desenvolver o espiritual. A matéria são apenas adversidades que levam a gente para esse desenvolvimento espiritual. E ele dói. É um processo sofrido. Não é um processo muito fácil, não. Que cai no colo assim e fala, olha, só você fazer isso que vai dar tudo certo. Ah, se fosse assim na base da receita, né? Se nós tivéssemos receitinha para ser feliz, estava bom, mas não é. Cada minuto é um flash e é aquela velha história. Quando você já sabe as respostas das perguntas que te foram feitas, vem Deus e muda as perguntas, que é para você ter que estudar novamente e achar outras respostas através do seu mérito. Nada de copiar e colar. A vida não dá essa chance, não, de ficar copiando e colando sempre. Porque as perguntas, os problemas, as adversidades, elas mudam constantemente, que é justamente para você também mudar.